Capítulo 10. Do acesso aos mercados. Artigo 45. Para ampliar a participação das pequenas empresas nas licitações, os órgãos ou entidades contratantes deverão, sempre que possível: Inciso 1º. Estabelecer e divulgar um planejamento anual das aquisições públicas a serem realizadas, com estimativa de quantitativo e data das contratações. Inciso 2º. Adequar o atual módulo de cadastro de fornecedores do município de Campo Grande, MS, para identificar as pequenas empresas sediadas regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a facilitar a formação de parcerias e subcontratações. Inciso 3º. Padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados de modo a orientar as pequenas empresas para adequarem os seus processos produtivos. Parágrafo único. O disposto nos incisos 2 e 3 será realizado de forma centralizada pela Central de Compras da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 46. Nas aquisições públicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observado o disposto no artigo 110 da Lei Federal N. 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 2º. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso de pregão, conforme estabelece o artigo 4º inciso 13 da Lei Federal N. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. Parágrafo 3º. O prazo para normalização da regularidade fiscal de que trata o parágrafo 1º, não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso 33, da Constituição Federal. Parágrafo 4º. No início da sessão de pregão, ao apresentar a declaração de ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, as pequenas empresas também deverão fazer constar, se houver, a restrição da documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal, podendo o edital prever a aplicação de penalidades pela omissão desta informação. Parágrafo 5º. Não havendo a regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no parágrafo 1º, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar, se for o caso, a licitação. Artigo 47. Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada às pequenas empresas preferência de contratação, como critério de desempate. Parágrafo 1º. Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas pequenas empresas sejam iguais ou até 10% superiores ao melhor preço. Parágrafo 2º. Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º será de até 5% superior ao melhor preço. Parágrafo 3º. A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma. Inciso 1º. Ocorrendo o empate, a pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada a vencedora do certame, apenas uma única vez,
cabendo ao concorrente o direito ao contraditório, também uma única vez, sendo, então, adjudicado o objeto ao vencedor. Inciso 2º. Caso a pequena empresa não apresente proposta de preço inferior, na forma do inciso I ou não esteja habilitada, observado o disposto no artigo 4º, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. Inciso 3º. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas pequenas empresas que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. Parágrafo 4º. Não se aplica o sorteio disposto no inciso 3 do parágrafo 3º quando, por sua natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação pelos licitantes. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo somente será aplicado quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por pequena empresa. Parágrafo 6º. A melhor oferta inicial será considerada apenas entre licitantes validamente habilitados. Parágrafo 7º. No caso de pregão, a pequena empresa mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º. Parágrafo 8º. Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta deverá ser estabelecido pelo órgão ou entidade contratante e está previsto no instrumento convocatório. Artigo 48. Os órgãos e entidades de que trata o artigo 1º poderão realizar aquisições e contratações de bens e serviços destinadas exclusivamente à participação de pequena empresa nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000. Parágrafo único. No caso em que não acudirem interessados à licitação nos termos do caput, o procedimento licitatório deverá ser refeito, podendo participar as demais empresas. Artigo 49. Os órgãos e entidades contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de subcontratação de pequena empresa, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda 30% do total licitado. Parágrafo 1º. Caso prevista no edital, fica facultada à empresa subcontratação em limites superiores. Parágrafo 2º. A pequena empresa a ser subcontratada deve estar indicada e qualificada pelo licitante com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. Parágrafo 3º. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: Inciso 1º. Pequena empresa. Inciso 2º. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado de. Inciso 3º. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. Artigo 50. Nas licitações para aquisição de bens e serviços, cujo objeto possa ser dividido, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e entidades contratantes poderão reservar até 25% do objeto para a contratação de pequenas empresas. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não impede a contratação das pequenas empresas na totalidade do objeto. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. Parágrafo 3º.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que obtido na cota reservada. Artigo 51. O valor licitado nos termos do disposto nos artigos 6º a 8º não poderá exceder a 25% do total licitado em cada ano civil. Artigo 52. Não se aplica disposto nos artigos 6º a 8º nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Os critérios de tratamento diferenciado às pequenas empresas não estiverem expressamente previstos no instrumento convocatório. Inciso 2º. Não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como pequenas empresas, sediados local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Inciso 3º. O tratamento diferenciado e simplificado para as pequenas empresas não for vantajoso para a administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Inciso 4º. A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25, da Lei Federal N. 8.666, de 21/6/93. Parágrafo 1º. O município de Campo Grande, MS, poderá nas contratações diretas fundamentadas nos incisos I e 2 do artigo 24, da Lei Federal N. 8.666, de 21/6/93, realizar cotação eletrônica de preços exclusivamente em favor de pequenas empresas sediadas no município, desde que seja vantajosa a contratação. Parágrafo 2º. Considera-se não vantajosa a contratação quando resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência. Artigo 53. O Poder Executivo poderá alterar os valores previstos nesta lei complementar, no caso dos mesmos serem alterados por lei federal. Artigo 54. As secretarias municipais de administração e de receita poderão expedir normas complementares para o cumprimento desta lei complementar.